A paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus por essa noite, por estarmos aqui, louvando e agradecendo a Deus. Irmãos, eu gostaria de ler com vocês o livro do Apocalipse, capítulo 2, e o versículo 18. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade também, agradecer a Deus por mais um ano de vida. Hoje, coincidentemente, eu completo 40 anos, né? E eu sou muito grato a Deus por estar aqui, por congregar aqui. Eu cresci nesse lugar, nasci aqui, e eu pude aprender sempre com os obreiros, com os irmãos, com as irmãs, com os professores da escola bíblica. Eu tenho muita alegria e muita satisfação de fazer parte deste lugar. Que Deus seja louvado por isso. Amém? Irmãos, o versículo 18 do livro do Apocalipse, capítulo 2, vai dizer assim: E ao anjo da igreja de Tiatira escreve, isto diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Amém? Esse é o versículo que nós vamos falar nessa noite. Eu quero ler novamente com você. Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. O tema dessa mensagem é a igreja de Tiatira, vencendo as influências de Satanás. Esse é o tema dessa mensagem, vencendo as influências de Satanás. A proposta deste estudo, dessa mensagem, ela está dividida em 3 partes. A primeira é conhecer de modo resumido o contexto histórico da cidade de Tiatira. A segunda proposta é de analisar as palavras de Jesus a esta igreja. E a terceira e última é identificar quais foram as estratégias do inferno através das influências mundanas para prender e destruir a vida dos nossos irmãos salvos em Cristo Jesus de Tiatira. E assim nós possamos orar a Deus, depois de analisar esses 3 pontos, possamos orar a Deus com o objetivo de sermos livres de qualquer embaraço de Satanás. Antes de falarmos sobre essa carta, é importante, e julgo ser necessário, considerar esse contexto histórico da cidade de Tiatira e da sua importância no primeiro século. Tiatira era uma cidade de relevância mediana. Ela estava localizada na região de Lídia, na antiga Ásia Menor, que hoje corresponde à Turquia. Acredito que a maioria dos irmãos sabem disso. Na cidade de Akhisar, que é predominante, é uma cidade hoje, atualmente, predominantemente muçulmana. Tiatira, ela estava situada entre Pérgamo e Sardes, e por isso a cidade de Tiatira, ela se tornou um apoio estratégico para os romanos, tanto no comércio quanto na questão militar. Tiatira não era uma metrópole, como a cidade de Éfeso. Então, ela não tinha uma importância como a cidade de Éfeso e de Pérgamo. Porém, por conta da sua indústria, do seu comércio local que existia na época, da produção de tecidos e principalmente da produção artesanal do luxuoso tecido de púrpura, Tiatira obteve a sua importância e o seu fortalecimento econômico.
o mercado de trabalho, que hoje a gente ouve se falar muito, né, nos nossos dias, o mercado de trabalho, naquela época, o mercado de trabalho na época era fortalecido, essa cidade, o mercado de trabalho era fortalecido pela indústria da produção de tecidos. E por isso, outros setores também foram beneficiados com a indústria de produção de tecidos. Eu vou citar algumas áreas aqui, outros setores que foram beneficiados, para que a gente possa depois compreender. Uma das áreas que foram beneficiadas por essa produção foram os tintureiros, os tecelões, os curtidores de couro, os fabricantes de roupas que envolviam a costura até o acabamento, os bronzeadores eram os mesmos do que os metalúrgicos atuais, os fabricantes de calças e cintos, os oleiros foram beneficiados, os padeiros, vinicultores e os agricultores locais, os carpinteiros, os construtores, os mercadores, os negociantes, os carreteiros que transportavam as mercadorias pelas rotas comerciais e também os vendedores de púrpura. Todos esses segmentos foram aquecidos por conta da indústria de tecidos da época. E aqui vale lembrar que no livro de Atos, capítulo 16, e versículo 14, nós vamos encontrar uma citação ali a respeito da irmã Lídia, que foi mencionada como vendedora de púrpura, por ser uma profissão altamente rentável na época. Ao citar essas profissões, é possível perceber que havia muitas oportunidades de trabalho naquela cidade. E também de crescimento econômico, onde há várias oportunidades de trabalho, há também oportunidades de crescimento econômico. Porém, o candidato ao trabalho, a pessoa que se candidatava ao trabalho, ou já o trabalhador, ele só tinha acesso a essas vagas de trabalho se ele estivesse filiado a alguma associação da época, que tinha por nome guildas. Creio que a maioria aqui não conhece esse nome, guildas, mas as guildas eram uma espécie de um sindicato que favorecia algumas pessoas, desde que se condicionasse às suas regras. Então eu preciso trabalhar, eu vou no mercado de trabalho. Faz parte das guildas? Sim, entra. Não faz? Tchau. Funcionava assim. E um detalhe, essas regras eram totalmente contrárias às leis de Deus. Esse era o contexto. No campo religioso, Tiatira também tinha como foco a adoração ao imperador Domiciano. Esse imperador, ele se intitulou como Senhor e Deus à sua época. Só se intitulou, porque depois que passou o tempo de vida, ele morreu e está morto até hoje. Porque o único que está vivo e reina para todo sempre é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mas diante dessa estratégia, na primeira carta de Pedro, capítulo 5, em versículo 8, o Espírito Santo, ele fez um alerta para os irmãos lá atrás e faz também para nós. O versículo vai dizer assim, estejam atentos, tomem cuidado com seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Desse modo, dessa estratégia de Satanás, ele cerca, fica rodeando o povo de Deus. Esse modo dele, o nosso grande inimigo, rodeou os nossos irmãos para tentar devorar a fé deles. A estratégia de Satanás foi um cerco invisível, porém muito eficaz.
Por meio da aliança entre o imperador romano e as guildas de comércio, elas, já que obtinham esse apoio do imperador, elas obrigavam a seus trabalhadores, como regra principal, o compromisso ao culto ao imperador. Tinha o culto ao imperador e também o culto, a adoração às entidades malignas. Essa submissão religiosa tornava-se uma moeda de troca para o sustento da família, exigindo não apenas lealdade a Roma, mas também a participação em rituais pagãos, em festividades, em banquetes consagrados a demônios, que incluíam o consumo de carnes sacrificadas aos ídolos. Esse resumo nos faz perceber que naquela época, para ser um verdadeiro cristão, salvo em Cristo, os desafios eram muito conflitantes. Não era uma coisa fácil, já que a sobrevivência e o sustento de cada família dependia totalmente das práticas satânicas que os empregadores obrigavam de seus funcionários. Imagina você tendo que trabalhar e estar condicionado a ter o sustento no seu lar a práticas que desagradam totalmente a Deus. Haviam ainda mais duas regras que as guildas forçavam aos trabalhadores. Após as refeições que eram consagradas ao inimigo da nossa alma, aconteciam as práticas imorais entre os grupos. E se por acaso alguém se recusasse a praticar a imoralidade, essa pessoa era imediatamente ridicularizada, exposta e também perseguida. E por último, as guildas, elas exigiam lealdade comercial através da participação da agenda anual, para que a pessoa ou a empresa, não sei, tivesse a garantia do comércio, do sustento comercial e do sustento financeiro. Para os nossos irmãos da cidade de Tiatira, quanto a nós, só há duas alternativas. A primeira seria, e é a correta, é a fidelidade exclusiva a Jesus. Mesmo que isso resulte você ser excluído da sociedade. A segunda opção era conciliar as práticas mundanas com a vida cristã. E claro, com isso a pessoa iria desagradar a Deus e agradar ao maligno. Foi nesse contexto, resumidamente, que a carta que João escreve à igreja de Tiatira, preso na ilha de Pátimos. Foi nesse contexto muito complicado. Quando nós olhamos diante disso para um pano de fundo e olhamos para o texto bíblico, nós conseguimos então caminhar dentro daquilo que Jesus se dirigiu a João. Jesus, o texto que nós lemos, Jesus ele vai dizer a João: João, escreva esta carta ao anjo da igreja em Tiatira. Esta é a mensagem do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e cujos pés são como bronze reluzente. Jesus, ele se apresenta à igreja de Tiatira, revelando 3 características marcantes da sua pessoa. Olhe para esse versículo, se você estiver com a sua Bíblia aberta. Ele fala assim: esta mensagem é do Filho de Deus. Essa é a primeira característica. A segunda, os seus olhos são como chamas de fogo e os seus pés são como bronze polido ou bronze reluzente. É muito desafiador, eu confesso, falar sobre essas 3 características, mas com certeza o Espírito Santo ele pode nos ajudar a falar e a entender de acordo
com aquilo que está contido nas palavras do Senhor. A primeira característica citada por João é a respeito da pessoa de Jesus e da sua filiação divina. O texto fala: Jesus, ele é o Filho de Deus. A Bíblia nos dá centenas de referências de que Jesus, o homem, é de fato o Filho de Deus. Nós temos menções proféticas da sua pessoa em todos os livros bíblicos. Inclusive no Antigo Testamento nós vamos encontrar citações a respeito de Jesus como Filho de Deus. Nenhum livro fica de fora. Até mesmo nos livros menos lidos pelos evangélicos, como os livros que os evangélicos menos lêem. Levítico, ali fala de Jesus, né? Os Crônicas, fala também no livro de Amós, Obadias, Naum, Zacarias e por aí vai. No Novo Testamento, nós temos já de forma explícita a respeito de que Jesus é o Filho de Deus. Nós temos uma grande bênção de ter em nossas mãos impressas o livro, ou melhor, a Epístola aos Hebreus, que logo de cara vai nos dar diversos versículos maravilhosos a respeito de Jesus como Filho de Deus. O primeiro versículo, ele vai dizer assim: antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, mas nesses últimos dias Ele nos falou por meio do Filho, a quem estabeleceu ou constituiu como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. Jesus é o Filho de Deus e o herdeiro de todas as coisas. Nos evangelhos, também nós temos o próprio Deus falando sobre isso. O próprio Deus, o Altíssimo, declarando publicamente em alto e bom som, dizendo a Jesus: olha, tu és o meu Filho amado, em quem tenho total prazer. Louvado seja o Senhor por nos ter dado seu Filho Jesus Cristo, em resgate de nós. A segunda característica que João descreve é que os olhos de Jesus são como chamas de fogo. Nós temos, a partir desta informação, que os olhos de Jesus são como de fogo, uma metáfora que exemplifica a onisciência do Senhor Jesus, diante do conhecer e do saber dos homens, da natureza, do universo e do mundo espiritual. Eu acho que vale a pena citar aqui a diferença entre o saber e o conhecer. Por quê? Porque o saber, ele refere-se a ter uma ou mais informações de um fato, uma habilidade ou um conhecimento de algo, enquanto o conhecer, ele está ligado a ter familiaridade pessoal com uma pessoa ou com uma situação através de uma experiência vivida. Isso condiz, isso que eu falei, condiz com o registro do capítulo 2 aos Hebreus, capítulo 14 e 15, que vai dizer assim, portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também, Jesus, participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse todos aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Jesus, ele tem o conhecimento. Ele sabe da limitação humana, Deus sabe. Mas quando Jesus ele veio à terra, Jesus ele passou a sentir as mesmas coisas que eu e que você sente no seu dia a dia. Jesus viveu por 33 anos em condições humanas aqui. Jesus ele sentiu dor. Jesus passou por sofrimentos, Jesus passou pelo luto, porque seu pai faleceu.
Jesus passou por tentações, Jesus sentiu alegria, Jesus experimentou as bênçãos e as vitórias de Deus. Com destreza e coragem, Jesus enfrentou o escárnio, Jesus enfrentou a vergonha, o abandono de Deus, o abandono dos seus discípulos, e foi por meio da obediência ao Pai que Jesus conquistou toda a honra e toda a glória. E no terceiro dia Jesus ressuscitou para que nós pudéssemos viver uma nova vida nele. Por isso, Jesus, Ele pode nos socorrer em tempos de tentação. Os olhos de fogo também simbolizam a capacidade de Jesus de penetrar as mais profundas intenções e pensamentos humanos. Mesmo que esses pensamentos e essas intenções estejam escondidas dentro de um quarto escuro. E aí a gente não está falando de um quarto literal, nós estamos falando dentro de um sentimento que só você e Deus sabe. Mas Deus, ou melhor, Jesus consegue penetrar esses lugares mais escuros. Mesmo que esse quarto escuro seja de medo, de vergonha, de revolta, não importa. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele penetra tudo. E o texto bíblico que melhor elucida este ensinamento é o Salmo 139. O Salmo 139, ele vai dizer assim: o Senhor, ou melhor, ó Senhor Deus, tu me sondas, ou tu me examinas, e o Senhor me conheces. O Senhor sabes tudo o que eu faço, e de longe conhece todos os meus pensamentos. Tu me vês quando estou trabalhando e quando estou descansando. Tu sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo que eu fale, o Senhor já sabe o que eu vou dizer. Então Jesus, ele tem a total onisciência e conhecimento de todas as coisas. Este salmo, ele apresenta Jesus como o sondador, como o examinador dos mais profundos pensamentos e das mais íntimas intenções do ser humano. Então não adianta nós escondermos nada do Senhor. Nós que estamos aqui, se porventura tem alguém aqui nesse lugar que tem alguma coisa escondida, que tem ocultado alguma coisa, abra o coração, porque Deus já está te vendo. Não adianta esconder, peça socorro. Senhor, me socorre. E com certeza você vai experimentar um grande milagre, uma grande visitação do Senhor, aí mesmo aonde você está. Do mesmo modo, o olhar como de fogo, ainda tem mais, o olhar como de fogo, ele revela que Jesus, ele tem o poder. Jesus tem poder, Jesus tem autoridade divina para denunciar e julgar o pecado. Porém, Jesus também tem o poder e autoridade para justificar e perdoar todo aquele que nele crê. Apocalipse 19, versículo 11, diz que quando o apóstolo viu os céus abertos, ele viu um cavalo branco, e assentado no cavalo branco estava o seu cavaleiro, e o nome desse cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. E ele termina assim: ele julga e combate com justiça. João viu o próprio Senhor Jesus inteiramente capacitado para julgar com justiça e com verdade. E a última característica de Jesus, dada por ele mesmo, João escreve, mas é Jesus quem dá essa característica. Foram os seus pés que brilhavam como bronze polido. Basicamente, o bronze,
ou melhor, biblicamente, o bronze representa a natureza divina. O bronze ele representa a santidade e a pureza do nosso Salvador. Já o polimento, ou polido, bronze polido, ou o refinamento desse bronze, ele caracteriza o seu sofrimento na terra. As Escrituras nos mostram que Jesus sofreu em fiel obediência a Deus, mesmo diante da morte de cruz. A sua obediência estava associada ao cumprimento da vontade de Deus, para que por meio da sua morte vicária, todo ser humano pudesse, mediante a fé, ser reconciliado a Deus. Em Hebreus capítulo 5, versículo 8, nós vamos ter a confirmação dessa explicação. O texto ele vai dizer assim: embora fosse o Filho de Deus, ele está falando, embora Jesus fosse o Filho de Deus, ele aprendeu, por meio dos seus sofrimentos, a ser obediente. E depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus o nomeou grande sacerdote na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Quando Jesus fala, os meus pés são como bronze polido, Jesus não está dando carteirada na igreja. Jesus não está dando a carteirada para falar, eu sou isso. Não, ele não precisa. O que acontece aqui é Jesus demonstrando misericórdia para a sua igreja, porque ele desvendou quem ele é, e além disso, o que ele pode fazer na vida de uma pessoa, transformando completamente o seu viver, desde que, através de um genuíno arrependimento, esta alma se achegue a ele com um coração puro e sincero. No versículo 19, nós falamos do versículo 18. No versículo 19, o texto vai dizer assim: eu conheço as tuas obras, o teu amor e o teu serviço, a tua fé e a tua paciência. O versículo 19, nós encontramos a onisciência de Jesus em atividade a esta igreja. Aí ele vai dizer: eu sei o que você está fazendo. Sei que tem amor, vocês são fiéis, trabalham e aguentam o sofrimento com paciência. Eu sei que vocês estão fazendo mais agora do que no princípio. Jesus está demonstrando que ele está observando cada passo que aquela igreja, que a igreja do século 21 está dando na terra. Isso nos diz que Jesus ele está atento. Que Jesus não está distraído, perdido, mas que os seus olhos estão voltados para mim e para você. Isso é uma bênção, amém? Mas é uma grande responsabilidade. Quantas qualidades esta igreja tinha? Observe, Jesus pelo menos fala aqui de 5 qualidades. Eles tinham o primeiro amor aceso, coisa que a igreja de Éfeso deixou a desejar. Eles tinham uma fé inabalável, era uma igreja operosa no trabalho da evangelização, e como consequência, todo mundo que evangeliza, que anuncia a palavra do Senhor, sofre perseguição. Contudo, esta igreja suportou com paciência a perseguição. E eles estavam em contínuo crescimento em tudo isso que Jesus disse de qualidade a eles. Parecia ser uma igreja perfeita. Até lermos os versículos adiante. Jesus ele reservou 3 versículos para dar uma severa repreensão a esta igreja, por cometer um erro fatal, um erro inadmissível, que era a tolerância ao pecado. Esse foi o grande erro desta igreja de Tiatira. Porém,
Né? A gente, quando lê a carta de Apocalipse das igrejas, a gente sempre foca assim, olha, o problema era de quem? Era do pastor da igreja. Fala, não, o pastor da igreja que ficou frio, foi o pastor da igreja que não olhava a palavra, mas não é isso. Uma coisa precisa ficar clara aqui a nós. O erro fatal desta igreja de Tiatira não foi só dos seus líderes, mas foi de cada crente que se omitiu. Fica uma lição para nós. Se repetirmos a mesma prática de omissão, a nossa fé diante de Deus será irrelevante. A repreensão de Jesus mostra que a fidelidade a Ele não é delegável. A responsabilidade pela santidade da igreja não é exclusivamente do pastor, não é simplesmente do presbítero, do evangelista, mas ela é de cada um de nós. A responsabilidade pela santidade dessa igreja de Tiatira era de cada membro composto naquele lugar. Observe o versículo 20. Olha o que Jesus vai falar. Porém tenho contra você, Jesus falou. Jesus falou assim, porém tenho contra vocês. Falou no plural. Tenho contra vocês uma coisa, vocês toleram Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, ela leva os meus servos para o mau caminho, ensinando-os a cometer imoralidade sexual e a comerem alimentos que foram oferecidos aos ídolos. Jesus, ele faz uma repreensão para todos daquela igreja. Guarda isso. A responsabilidade de Jesus, a nossa responsabilidade, a responsabilidade da igreja de Cristo, ela não é delegável, ela não é transferível, mas ela é obrigatoriamente pessoal e individual diante dos desafios. A palavra toleram aqui, no grego é afiemi. A melhor tradução para esta palavra é permito. Ou seja, é quando consentimos. Eu falo assim, então eu consinto em fazer algo. Eu estou consentindo em alguma atitude equivocada. Ou quando não nos opomos a uma coisa que desagrada a Deus. Eu faço uma pergunta a nós, e se você estiver atento no texto, você já vai saber o que a igreja de Tiatira tolerava de tão errado. O texto nos dá a resposta. Olha que Jesus fala, vocês toleram. Aquela mulher que se diz profetiza, ela leva, ela ensina. Os versículos nos mostram que essa mulher, ela direcionava, ela conduzia a vida dos nossos irmãos, ela incentivava esses irmãos a cometer graves pecados, e além de conduzir, ela ensinava como praticar pecados no convívio da igreja. Outro detalhe, é importante ressaltar que quando Jesus cita o nome de Jezabel, Jesus não está dizendo que se trata de uma pessoa daquele lugar, mas ele está falando de forma simbólica, se referindo às influências malignas no meio daquela igreja. Jesus traz à memória daqueles irmãos de Tiatira o grave pecado de Acabe, o pecado dele ter se casado com uma mulher pagã chamada Jezabel. Jezabel, se você trazer a sua memória, Jezabel, ela promoveu nacionalmente a maior apostasia de todos os tempos em Israel, introduzindo a idolatria de forma oficial. Jezabel era uma assassina de profeta.
Jezabel, por meio das forças diabólicas, ela silenciou o ensino das Escrituras. Ela levou 850 profetas de Baal e de Acera a sentar-se na mesa imperial. Ela contaminou o serviço e a adoração a Deus em Israel. Por meio da crença de Jezabel, ela trouxe múltiplas doutrinas diabólicas. Ela influenciou e quase destruiu uma nação inteira. Acabe, ele consentiu. Acabe, ele permitiu. Ele acordou trocar o Deus verdadeiro por falsos deuses. Jesus, ele está trazendo a memória daquela igreja. E portanto, em Tiatira, o termo Jezabel, ela representa uma influência maligna dentro desta igreja, que se dizia ser possível conciliar a nova vida em Cristo e ao mesmo tempo participar dos rituais pagãos, das oferendas e do culto ao imperador por meio das guildas. Afinal, aqueles irmãos, eles precisavam trabalhar. Não é assim que a gente pode pensar? Não, eu estou tendo que fazer isso porque o que vai ser de mim? Mas por trás disso, há uma estratégia de Satanás. Um pai ou uma mãe de família só teria emprego garantido, o sustento do seu lar dentro da sua casa, se eles participassem das oferendas às entidades malignas. Jesus está indo para cima desta igreja. Fica uma lição aqui. Deus não divide a sua glória com ninguém. Nós sabemos, irmãos, que as nossas casas, nossas famílias, as nossas vidas são uma extensão do corpo de Cristo em nossos lares. É uma extensão do corpo de Cristo no nosso trabalho, na escola, na faculdade, no momento de lazer, na rua, aonde for, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós sabemos que nós somos luz do mundo. Por quê? Porque Jesus habita dentro de nós através do Espírito Santo. Por isso, nós devemos ter postura, nós temos que ter um andar digno do Senhor. Por isso, nós não devemos andar, eu vou usar a palavra aqui, mas nem sei se cabe, titubeando, veio na minha cabeça, mas para alguns aqui da nova geração, titubeando é uma pessoa em dúvida. Uma hora ela está dentro da igreja e outra hora ela está no mundo. É necessário o quê? Um posicionamento. Eu sou da luz, então eu vou andar como a luz. Eu vou praticar coisas da luz. Eu vou buscar coisas da luz. Eu vou trabalhar, sim, mas eu vou trabalhar na honestidade, porque eu sou de Cristo. Nós não podemos fazer das 2 horas que nós nos reunimos aqui apenas um momento de louvor, um momento de trazer as nossas mazelas, de pedir. Algumas pessoas fazem isso, não estou dizendo aqui, mas você escuta muitas pessoas aí falando: não, eu vou no culto. Por que você vai no culto? Eu vou no culto porque eu estou precisando de um emprego. Eu vou no culto fazer algo para Deus, para que Deus resolva o meu problema, me traga dinheiro, para que Deus traga cura, para que Deus me livre das minhas mazelas. E depois, quando eu termino o culto, da porta
para fora da igreja, essa pessoa ela leva uma vida de aliança com o reino das trevas por meio de práticas mundanas e pecaminosas. Algumas dessas concessões que hoje em dia nós vivemos no contexto do relativismo nesse mundo. Um pensa de um jeito, o outro pensa de outro. Ah, não pode. O outro fala, pode. Um fala, eu bebo um pouquinho. O outro fala, não bebo. Nós vivemos cada um. Qual que é a sua opinião? Qual que é a minha opinião? Na igreja de Cristo, isso não funciona. Na igreja de Cristo, nós seguimos aquilo que está contido aqui nesta palavra. Então, algumas concessões podem ter sido feitas ou praticadas, às vezes sem o conhecimento. Eu errei, mas não sabia que isso era errado. Outras coisas passaram até despercebidas em nossa caminhada. Mas independente, aqui fica uma lição dentro desse texto, independente de como começou, o tropeço, hoje é dia de dizer basta ao pecado. Hoje é dia de você dizer, chega, até aqui foi, mas a partir de agora eu quero uma vida de compromisso com o Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia de romper com as trevas. Hoje é dia de romper com o pecado. Hoje é dia de romper com a negligência. Hoje é o dia que Deus preparou para que você coloque um basta na tolerância ao pecado em sua vida. Se você tem a intenção de agradar a Deus. Assim como nos dias da igreja de Tiatira, atualmente nós vemos isso nas escolas, na rua, podemos ver o inimigo enlaçar muitos servos do Senhor através das suas estratégias. Nós já sabemos, nós entendemos que o Senhor Jesus, Ele quer uma fé exclusiva a Ele. Só que Jesus quer que nós o agrademos em tudo. Só que para isso, nós precisamos estar livres de qualquer influência maligna ou de qualquer embaraço em nossas vidas. Existem algumas influências. No mundo antigo, na igreja de Tiatira, era a questão do trabalho. Atualmente existem influências malignas que nos cercam, diariamente. Na rua, no trabalho, na escola. E essas influências, elas estão perto de nós. Algumas pessoas já se acostumaram com essas influências malignas. Algumas pessoas já estão praticando, cometendo erros que Jesus condena. Mas hoje você precisa urgentemente abandoná-las. Hoje você precisa urgentemente pedir para que o Senhor, tira todo embaraço do meu caminho. Senhor, me ajuda a caminhar livremente. Uma pessoa que está embaraçada. Não, uma pessoa que, por exemplo, se você amarrar o seu cardaço entre os pares, como que você vai andar? Você vai andar desse jeito aqui? Não, você vai andar assim, ó. É uma pessoa embaraçada. Não avança. A pessoa se acostuma a viver assim.
Até quando aceitar uma situação, uma vida embaraçosa? Eu vou citar algumas práticas aqui, mas eu acredito que o Espírito Santo ele vai ministrando ao seu coração, ao meu coração. Aqui eu vou citar, mas você sabe aquilo que pode estar querendo te embaraçar, aquilo que já te embaraçou. E o que você tem que fazer é ficar inerte, aceitando uma ação maligna? Não! Clame o nome santo de Jesus. Clame o sangue de Jesus. Se você tem a marca do sangue de Jesus, clame por esse sangue. Mas ponha um basta. Uma dessas práticas é o cristão. O diabo ele anda ao redor, como leão. Uma dessas práticas é ouvir música mundana. Crente que fica ali o dia todo, se alimentando de porcaria, de coisas que não agradam a Deus. Fica lá com fone de ouvido, alimentando a alma de coisa que não sacia. Ouvir música do mundo é pecado, te enfraquece, te distancia do Senhor. E principalmente as músicas que são ligadas à invocação satânicas. A pessoa põe no ouvido e fala, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Está te enfraquecendo. Está te destruindo. O diabo tem armado laços para te destruir. E você tem dado lugar para ele. Mas hoje é o dia de você dizer, basta o pecado. Músicas infantis também. Nós temos crianças e às vezes a gente liga lá a televisão e coloca uma música infantil. A gente coloca músicas que às vezes estão ligadas à invocação de demônios. Músicas que foram consagradas nas umbandas. E para ter um momento de paz, a gente põe lá e deixa ali a criança ouvindo, e a criança vai sofrendo com opressão. Tem até uma música que eu anotei aqui, que parece inofensiva, que é a música do Mundo Bita, que é do Jacaré. Mas essa música, ela faz referência ao Zé Pilintra. Mas os crentes dos dias atuais são crentes modernos, não tem nada a ver. Põe no ouvido e sai caminhando o dia. Desenhos consagrados a demônios. Desenhos consagrados aos demônios, como os desenhos da Disney, Frozen, Bob Esponja, que representa o homem gay, o homossexualismo, Dragon Ball Z, Ben 10, Little X, nem sei pronunciar isso, Naruto, a bailarina Caputina. Pesquisa para você ver. Pesquisa para você ver. Pesquisa para você ver o que está por trás disso. Jogos, quantos crentes, quantos jovens, quantos adolescentes, quantas crianças estão presas em jogos e brinquedos como Minecraft, Roblox, Resident Evil, Labubu, Little City e outros. Pegue as crianças que têm contato com esses jogos, com esses brinquedos,
São crianças que vivem em depressão, crianças que vivem em opressão maligna, crianças de 11, 12, 15 anos que não conseguem dormir sozinhos nos seus quartos. E esses jogos, irmãos, pesquisa para você ver. Quantos jovens têm cometido suicídio através de jogos como Minecraft e Roblox? É o cerco. Hoje em dia, nós pais, eu vou me incluir, nós vivemos os dias assim, ó. Acorda 5:30 da manhã, nem ora. Não lê a Bíblia, já fala, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer as coisas. O filho acorda, ao invés de ler a Bíblia com o filho, fala, filho, vai lá, se vira, vai ver sua televisão, pega o celular, vai jogar videogame. E o filho vai lá, pega o videogame, pega o celular e cai no laço de Satanás. Através das músicas mundanas, dos brinquedos e dos desenhos infantis consagrados às trevas, o diabo tem destruído muitas vidas por meio de opressão maligna, de doenças, de possessão maligna e de morte espiritual. Por isso que a Bíblia nos ensina em Colossenses 3,16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus. Ao invés de ouvir música do mundo, louve a Deus. Louve a Deus com salmos, louve a Deus com hinos, com cânticos espirituais, com gratidão em seu coração. As crianças, e os adultos, e os pais, os avós, e os crentes. Muitos crentes têm caído no laço do diabo. Muitos crentes estão destruindo as suas vidas através de seitas como a maçonaria, por causa de dinheiro. Pessoas, crentes que estão presos, viciados em jogos de azar, de cassinos, apostas online. Coisas essas que têm levado muitas famílias à ruína. Colocar o dinheiro, o trabalho e a carreira profissional acima de Deus, com o intuito do sucesso pessoal, do prazer, do entretenimento, priorizar o entretenimento, priorizar a vida, fazer da vida um Deus. É um laço, é um engano. As pessoas hoje, fala, não, eu tenho que conquistar, eu tenho que correr atrás, eu tenho que fazer. E as pessoas estão afundando. A palavra de Deus nos rebate ao dizer: ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou você vai amar um e desprezar o outro, ou você vai ter que fazer a escolha. Existem pessoas hoje que estão escravizadas por conteúdos pornográficos. Conteúdos pornográficos, tanto visuais quanto os áudios. Fotografias, vídeos sensuais nas redes sociais. Quantas pessoas, quantos irmãos no Brasil consomem, uma grande quantidade de irmãos e irmãs no mundo estão aprisionadas por séries que instigam a homossexualidade, o lesbianismo e o adultério.
As pessoas passam o dia todo vendo aquilo. Nem deveria ver, porque isso é um laço do diabo. Rompa nesta noite. Se tiver alguém aqui que está preso nessas coisas, rompa, isso não agrada a Deus. Isso é uma destruição para a sua vida, para a sua família. Teria que outras situações, exemplos, estou dando exemplos. Como consumir bebida, irmãos. É triste quando você vê um crente falando assim, não, eu bebo um pouquinho. Só que eu bebo, não bebo no bar não bebo na rua não. Eu bebo lá na minha casa. Lá na minha casa tem uma garrafinha. Irmão, isso é pecado. Isso é tolerar o pecado. Jesus já te libertou. Não caia nesse laço. Outro armadilha, arapuca de Satanás, é quando as famílias cristãs não oram juntas. Quando o pai e a mãe não ensinam a palavra de Deus aos seus filhos. Isso é negligenciar a vontade de Deus. Jesus está nos chamando para um redirecionamento espiritual. Jesus está nos chamando a uma integridade, uma fidelidade exclusiva a Ele. E eu estou terminando. Não vou chegar no final. Mas se porventura nessa noite tiver alguém aqui presa, vocês falam assim, meu Deus, eu citei alguns exemplos, mas você deve ter pensado alguma coisa. Se você se sente preso, você fala, eu não consigo me libertar disso. Eu já tentei, já orei, já li a Bíblia. Essa noite esta igreja vai clamar por você. Esta noite Deus tem o poder de te libertar dessas cadeias. Esta noite Deus tem poder. Há um versículo na Bíblia que diz assim, ó, se pois Jesus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu não vou conseguir terminar. Eu vou até aqui. Mas se você se sente preso, se você se sente preso, você fala assim, olha, eu caí no laço. Ou então você está falando assim, olha, eu estou sentindo que eu não tenho forças. Nós vamos orar por você. Se você quiser vir na frente e receber uma oração, a igreja vai orar contigo. E com certeza esse mal vai sair em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Mas se você também não quiser vir, não tem problema. Não tem problema, não vou forçar nada, nem vou te constranger. Mas saiba de uma coisa, Jesus quer te libertar. Jesus quer te libertar nessa noite. Jesus quer quebrar essas cadeias. Jesus quer quebrar as algemas. Jesus quer te tirar deste lugar de aprisionamento. Jesus te chamou para a liberdade nele. Vamos orar, irmãos. Vamos orar para que o Senhor quebre essas cadeias, para que o Senhor desfaça laços, em nome de Jesus Cristo.
Senhor, nós oramos, Pai, nessa noite. Oramos, Pai, para que o Senhor venha quebrar. Oramos para que o Senhor venha destruir, em nome de Jesus Cristo, toda a cadeia das trevas. Senhor, toda algema maligna. Senhor, todo embaraço, tudo aquilo, Pai, que o diabo tem armado contra a vida do meu irmão, contra a vida da minha irmã, contra a minha vida, Senhor, Pai, contra esta igreja, em nome de Jesus Cristo, nós oramos para que o Senhor quebre. Oramos para que o Senhor desfaça. Senhor, se porventura tem alguém aqui que está preso no pecado, se porventura, Senhor, tem alguém nesse lugar que está preso no pecado, clamando sem força, Senhor, para suplicar, sem forças, Senhor, para se ver livre dos embaraços, Pai, nós como igreja, Senhor, nós como instrumento, essa igreja reunida nesse lugar, clama em favor desse irmão, clame em favor desta irmã, para que em nome de Jesus Cristo se quebre nesse momento toda a influência maligna, em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós oramos, Senhor, por aquelas crianças que estão presas, por aqueles jovens, aqueles adolescentes que estão presos por jogos, por filmes, por desenhos malignos, por coisas consagradas, e estão sofrendo com opressão, estão sofrendo, Senhor, com medo de noite para dormir, Pai, que estão sofrendo com pesadelos, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós oramos para que todo o poder das trevas, Senhor, nós oramos para que toda a influência maligna seja quebrada agora, em nome de Jesus Cristo. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós oramos para aqueles, Pai, que estão sofrendo, Senhor, através dos vícios, através, Senhor, da pornografia, Senhor, através, Senhor, das músicas mundanas. Senhor, nós oramos nesse lugar e pedimos para que essas cadeias sejam quebradas agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja livre, seja livre em nome de Jesus. Confesse o seu pecado, confessa, põe um basta nessa situação. Põe um basta, confesse o seu pecado, diga a Deus as suas fraquezas, e o sangue de Jesus te purifica. O sangue de Jesus te purifica de todo o pecado, de todo o pecado. E como Jesus disse: filha, filho, a tua fé te salvou, vá e não peques mais. Não peque mais, mas coloque um basta hoje. Rompa com as trevas. Rompa com as trevas. Rompa com as mentiras de Satanás. Rompa com as mentiras de Satanás. Rompa e seja livre. O Senhor quebrou cadeias, é que eu creio. Eu creio que o Senhor pôs liberdade pessoas que estavam cativas, pessoas que estavam presas. Mas o Senhor te manda dizer: rompa com o pecado. Rompa com o pecado, para que você experimente uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Glória a Deus.